Olá, mais uma vez, marcando encontro contigo para trazer para você a luz. A luz que ilumina o mundo, que alumia, né? A luz que alumia o mundo. Eu marco encontro contigo toda manhã, porque o Senhor tem pressa, o Senhor te ama, o Senhor te quer próspero, sábio, te quer de pé, como soldado, como um varão conquistador, um varão que vence todas as suas batalhas. Só vencemos as nossas batalhas se estivermos com o varão conquistador, se estivermos com nossa espada nas mãos afiadas, guerreando, porque todos os dias é uma guerra, uma diferente das outras. Nós combatemos uma hoje, amanhã vem uma outra guerra totalmente diferente daquilo que nós almejamos, né? Mas em tudo, o Senhor diz, em tudo somos mais que vencedor, porque Ele venceu o mundo, e Ele diz que nós também venceremos todas as nossas adversidades. Eu creio que com essa mensagem, mais uma adversidade da sua vida será vencida. Porque cada vídeo que eu gravo para mim, para ti, é uma batalha que eu tenho vencida. São inúmeras as bênçãos derramadas sobre o meu ser, sobre a minha casa, quando eu me aproximo do Mestre para gravar essa linda mensagem para mim, para ti, porque essa mensagem vem do reino, ela não vem do homem. O homem natural, ele não tem nada para o outro. Ele só tem algo próspero se ele tiver ungido com o coração cheio do Espírito Santo e cheio de luz. Porque um corpo iluminado, um corpo irradiado com a luz, o corpo inteiro é esclarecido, o corpo todo é luz. Mas se alguma parte do seu corpo há escuridão, há trevas, é porque ainda falta uma aproximação com Deus. Porque todas as vezes que nos aproximamos de Deus, Ele nos esclarece, Ele nos abraça, Ele conversa conosco, Ele mostra para o homem aquilo que não agrada a Ele, que Ele não aprova. Porque cada vez que quando o homem tem uma comunhão com Deus, em tudo que ele vai fazer, ele tem uma direção da parte de Deus. Mas é aquele que também quer essa parte de Deus. Porque tem muitos que servem a Deus, mas não quer essa direção. Não quer esse cabresto. Porque esse cabresto, só Deus coloca no homem. Esse freio, só Deus põe. Não existe. Não existe homem que possa pôr um cabresto no outro. Só uma força sobrenatural, porque a natural é do homem, a sobrenatural é a de Deus. Só Deus pode barrar o homem. Pode tirar ele das trevas, pode esclarecer a luz a ele. Não tem outro meio de você se tornar luz se não passar pela aprovação de Deus. E quando somos aprovados, estamos prontos para uma batalha, né? Uma batalha para estar ajudando a nossa casa, a nossa família, o nosso próximo. Porque quando o homem é iluminado, ele consegue detectar as trevas que existem no outro. E quando ele detecta as trevas, ele passa a trabalhar em favor daquele homem. Ele passa a orar, passa a interceder. Ele busca a face do Senhor em prol do seu irmão. Porque ele um dia foi alcançado pela oração de alguém, né? Então é importante que você alcance alguém através da sua oração. Porque se o seu corpo é luz, a sua mente também é luz. O seu coração também irradia. Porque quando você chega perto de alguém que tem trevas, as trevas ele não resiste. Ele não resiste. Às vezes, muitas das vezes a gente se pergunta por que, quando estamos sozinhos, aquele nosso amigo não se aproxima mais da nossa casa, das nossas vidas, porque ele não é que ele não goste, deixou de gostar de mim nem de você. É que o que tem nele, por trás dele, não consegue mais estar do seu lado, nem conversar, nem se aproximar de você, porque a luz incomoda ele. É por isso que quando vamos para Cristo, vem o deserto. Porque todas as pessoas que estão em trevas, elas não querem saber da luz.
Ela não quer. Não adianta você forçar algo que está em trevas, porque não se une. Aquele amigo que você mais ama, aquele parente que você mais ama, que não consegue mais se aproximar de você, é porque você é luz. É porque dentro de você há algo que incomoda ele. Não adianta forçar. Enquanto você não interceder por ele, pedir que Deus esclareça a luz a ele, você vai ter sempre essa barreira entre você e ele. Mas no momento que você passa a orar e a trabalhar com Cristo por aquela vida, tudo se transforma. E é sobre essa mensagem da transformação, de ser um ser iluminado, que nós vamos ver a mensagem, ler a mensagem, estudar a mensagem de hoje. A mensagem que está no livro de Lucas, Lucas 11. A mensagem de hoje está em Lucas 11, capítulo 11, e versículo 33, que diz: a candeia do corpo, e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para os que entram e vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, a luz que em ti há, não sejam trevas. Se pois todo o teu corpo é iluminado, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quanto a candeia te alumia com o teu resplendor. Veja que luz está escrito, né? Lucas 11, capítulo 11, versículo 33, do 33 ao 35. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, a luz que em ti há, não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é iluminado, não tendo em trevas parte alguma, tudo será iluminado como quando a candeia que alumia com o seu resplendor. Então, é muito simples entendermos essa passagem de Lucas 11, 31, 33, a candeia do corpo, porque é os nossos olhos que irradiam o nosso corpo, é os nossos olhos que ilumina o nosso ser, porque os nossos olhos, ele é uma parte fundamental no nosso corpo. É através dos nossos olhos que tudo se vê. Se você olhar para o alto, você verá o céu. Se você olhar para baixo, você verá a terra e as profundezas da terra. Se olhar em volta, você vai ver tudo que o Senhor formou. Então, tudo. Se olhar a luz, você está vendo a luz. Se olhar para as trevas, está vendo as trevas. E o que o seu olho, meu irmão e minha irmã, o que o seu olho está conseguindo enxergar? O que mais você consegue captar com teu olho? Responde para mim, dá um retorno aí para mim. É muito importante que você dê um retorno, deixe um comentário lá no vídeo, na mensagem, para que eu entenda, para que eu possa te ajudar. Porque você que está vendo essa mensagem, ouvindo, eu intercedo por você em oração durante 2 horas por dia, pela sua alma.
Então é importante que você deixe um retorno. Como está o seu corpo, como está os seus olhos. Porque não sou eu que estou falando, é Deus que escreveu a Bíblia, né? A Bíblia foi escrita inspirada por Deus. O homem escreveu inspirada por ele. E ele aqui é bem claro. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado, mas se for mal, também todo o corpo será tenebroso. Se você está olhando para o seu vizinho e vendo nele o diabo nunca sairá da sua frente. Se você está vendo trevas no seu vizinho, as trevas nunca vão sair da tua frente. Sabe por quê? Porque essas trevas é o teu olho que cria. Mas, irmã, eu sou culpada daquele homem viver em treva? Não, irmã, culpada você não é. Mas você tem uma parte. Você tem 10%. Você tem 10% daquelas trevas está ali. Porque se você olhar para aquele homem, para aquela mulher, com olhos de lamparina, que resplandece, que alumia, então com teus olhos você vai decepando aquelas trevas. Porque se ele não consegue estar perto de ti, é porque o que está em ti incomoda, nem que seja um ponto de luz, incomoda ele. É por isso que ele já não te procura mais, já não tem interesse mais na tua amizade. A esposa, muitas das vezes o esposo já não tem mais interesse na esposa quando ela se volta para Cristo. É porque a luz que há em nós incomoda aquele homem, aquela mulher. Então, para que você mantenha a sua família, mantenha o seu convívio familiar, é preciso que primeiro você mude, que primeiro você tenha olhos que irradiam. É importante, porque se você consegue enxergar transformação naquela vida, aquelas trevas em luz, então tudo se fará novo, assim como você foi alcançada, porque alguém olhou para você com olhos de candeia. Então você tem que retribuir aquela oração de outrora de alguém. Eu mesmo intercedo por muitas e muitas pessoas que eu até nem conheço. Então eu estou retribuindo aquela pessoa que em outrora orou por mim, que olhou para mim com os olhos de candeia. Porque se eu me tornei luz, é porque alguém pagou um preço. Pagar um preço? E o que é pagar preço? É pagar em dinheiro? Não. É horas de oração. É propósito. Eu mesmo estou em propósito há 2 meses de estar orando por ti, para te alcançar. Não importa se você é crente, se você está afastado, se você não se entregou aos caminhos do Senhor, não importa. Eu não quero saber para onde você vai, nem de onde você está vindo. Eu quero saber que eu estou olhando para você com olhos de candeia. Olhos que encandeia, que decepa as trevas. Porque cada vez que um vídeo desse que eu gravo entra no seu celular e você abre, e você ouve pelo menos um terço do que está dentro desse conteúdo, ali os meus olhos estão postados para você como luz. Primeiro é os olhos de Deus, né? Mas também tem a minha participação dos meus olhos, porque os meus olhos vão te enxergar, os meus olhos, ele vai transformar as trevas que há em ti em luz. Você às vezes fala, tem pessoas que dizem, eu não vou para a igreja porque essa pessoa foi para a igreja, piorou, ela era bem de vida, ela era assim, ela era assado, mas depois que foi para a igreja nada muda, é um sofrimento, é uma angústia, é uma mesmice. Mas não é por causa da igreja, não é por causa do evangelho. Não. É porque quando a gente tem um encontro com Deus, o homem tem que mudar. Deus transforma toda maldição em bênção. Mas o homem tem que querer, o homem tem que se esforçar.
Eu mesmo, quando me apresentei, que eu fui chamada, que eu me apresentei, eu era dona da escola. Eu era dona. Tanto tinha para mim como quem em volta, todas as pessoas que estavam no meu convívio, na minha casa, nas festas, todas as festividades, essas pessoas eram irradiadas com a cerveja, porque eu era dona da escola. Dona da escola não quer dizer a fábrica é minha, não. Era um terço da bebida, era minha, porque eu transformava praticamente metade do que eu ganhava em latinha. E não era assim aquela marca mais simples. Era aquela marca, né, boa, que não é reprovada. Então uma parte da minha vida eu era trevas, né? Porque aonde as pessoas estavam comigo, elas tinham treva também, porque eu estava em trevas, eu era dona da cervejaria. E eu passava para o meu convívio aquela prática que eu tinha, que era as trevas. Mesmo que a pessoa não gostasse da bebida, ela passava a gostar porque era só o que eu tinha para dar. Então, em outrora eu era trevas, mas hoje a luz foi esclarecida. E quando eu fui chamada, que eu me apresentei a Deus, em um mês, Ele arrancou. E eu sempre falava para Deus, Deus, eu te amo, mas eu não vou para ti porque eu amo a cerveja também. Então, eram 2 amores que eu tinha, você imagina, né? 2 amores. Eu sempre dizia, não adianta me convidar para a igreja, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu amo a cerveja também, então não tem jeito. Eu sempre falava, não tem jeito para mim, porque eu amo os dois não combinam. Mas quando eu fui esclarecida, quando a luz me chamou, que a luz, um pontinho de luz veio sobre mim, a primeira coisa que eu falei, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Então, a partir daquele dia, a minha vida era só festa, porque eu era convidada para muitas festas. E o dono das festas chegava para mim e dizia que tá aqui, essa geladeira tá cheia, o freezer tá cheio. Você abre à vontade, é tudo teu. Por quê? Porque o inimigo não queria me perder. E ele sabia que o meu ponto fraco era cerveja gelada. Então ele abriu as portas, tudo me pertencia, porque todo mundo me convidava para as festas. Mas em um mês, foi inúmeras festas em um mês. Mas eu disse, Senhor, eu não quero mais. Aí ele olhou para mim e disse, ela está sendo sincera, ela não quer mais. Eu alcancei o coração dela também, porque ela não quer mais as trevas. Foi então que eu comecei a mudar. É claro que eu não mudei totalmente, ainda ficou trevas em mim. Mas eu estou vencendo com a luz. A luz que eu levo para você, meu irmão. Esse momento que eu passo gravando esse vídeo e no Jardim com o Mestre toda manhã, que ele também te convida a ter essa prática, para que você vença, para que você seja abençoada. Eu estou alcançando com a luz, porque se tinha um restinho do mal, ele não tem mais poder sobre a minha vida, porque ele foi arrancado. Ele foi obrigado a sair, porque ele não aguenta a luz. Se tinha um restinho, ele não resistiu. Ele partiu, ele foi embora. Mas porque eu também quis essa aproximação. Eu me esforcei e ainda me esforço. Toda manhã estar 2 horas com Deus não é fácil, mas também não é difícil. É só você querer. Se você quer ser luz, se você quer passar a eternidade com o Mestre, então tenha essa prática. Obedeça. Seja luz. Encha os seus olhos de luz para aquela pessoa que está em seu alcance, que você só consegue enxergar as trevas. Enquanto você não mudar, aquela pessoa nunca mudará. Ela nunca será luz, porque os seus olhos também nunca verão a luz. Então, se você gostou da mensagem, assine meu canal Eli Marie. Lá eu tenho em Cristo Jesus uma mensagem gravada diariamente dentro da Bíblia e no livro e no capítulo da mensagem esclarecida e a mensagem revelada. Então, a mensagem revelada hoje está no livro de Lucas 11:33. E por hoje é só.